Olá, queridos companheiros, uma boa noite, boa tarde, bom dia. Mais uma vez estamos aqui reunidos e prontos para conversar sobre essa doutrina que tanto nos esclarece e nos acolhe. Primeiramente, eu gostaria de agradecer novamente ao convite para estar aqui com vocês. O nosso estudo de hoje será sobre o Livro dos Espíritos, o capítulo 10, da Lei de Liberdade, o item Fatalidade. Ele corresponde às perguntas de número 851 a 867. E lembrando sempre de que o estudo é uma oportunidade de posteriormente procurarmos as perguntas que aqui serão trabalhadas e nos aprofundarmos conforme nos orienta a doutrina espírita. Primeiramente, nós vamos entender o que significa essa palavra fatalidade, que corresponde a esse item do capítulo 10. Qual é a sua significação? Segundo o dicionário, fatalidade é a qualidade daquilo que é fatal, destino que não se pode evitar, fado ou fatalismo. Kardec questiona os espíritos sobre diversas formas de entendermos e abordarmos o que é a fatalidade que reconhecemos na vida. E ele já começa questionando sobre o vínculo entre o livre-arbítrio e possíveis acontecimentos predeterminados. E a espiritualidade é muito enfática quando nos diz que a única coisa que existe em nossa vida que podemos entender como fatalidade são as provas que escolhemos passar. O fato de nós escolhermos as posições em que estamos tem relação direta ao que precisamos passar quanto provas físicas. Porque moralmente e com relação às tentações, o espírito, tendo livre-arbítrio, sempre pode escolher entre ceder e resistir. Ah, Igor, mas então os espíritos dirigem as nossas vidas? Isso acontece? Sim. Na pergunta 459, Kardec interroga os espíritos se eles influenciam em nossos pensamentos e nossos atos. E a espiritualidade responde que muito mais do que imaginais. Eles influem de tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Mas a espiritualidade deixa claro que ao vê-lo fraquejar, um espírito bom pode vir em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Da mesma maneira que um espírito inferior, entre aspas aqui, mostrando-lhe exagerado aos seus olhos um perigo físico, pode nos abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre. Há pessoas que parecem até mesmo perseguidas por uma fatalidade, dependente da maneira por que procedem. Segundo a espiritualidade, isso se deve, talvez, às provas que lhes caiba passar e que elas escolheram. E aqui eu faço uma pontuação para indicar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Os itens causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições, para nós conseguirmos entender o que são essas fatalidades que nós estamos falando. Porque muitas vezes nós lançamos conta do destino, nós colocamos a culpa em alguma outra coisa, o que na maioria das vezes é apenas uma consequência das nossas próprias faltas. A espiritualidade ela nos orienta da seguinte maneira, eu vou fazer uma leitura aqui de um trecho deles, abre aspas. Trata de ter pura a consciência em meio dos males que te aflige, e já bastante consolado te sentirá. Isso significa o quê? Que à medida que nós consigamos entender esses males, e aí por isso que eu fiz essa indicação de leitura anterior das causas atuais e as causas anteriores às aflições, nós vamos conseguir ter consciência do que nós passamos. E quando nós temos isso na consciência, isso nos auxilia a passar por essas provações de uma maneira um pouco mais resignada.
que obviamente nós vamos passar por muitas dificuldades. Isso é impossível que nós não passemos. Nós estamos num mundo de provas e expiações. E Kardec, ele faz um apontamento que eu acho muito legal. Ele fala que nós achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir antes à sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos do que a nossa própria falta. No caso, as nossas escolhas. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas eu não consegui ou não foi possível fazer isso porque porque hoje eu estava com azar ou porque não era a minha vez. Falo assim, às vezes são as nossas próprias escolhas. Lembrando que nós estamos falando aqui sobre moralidade. É certo que para isso contribui algumas vezes a influência dos espíritos, mas também o que podemos sempre nos forrarmos a essa influência. Nós podemos rejeitar as influências que nos surgem quando são más. Então, pensando nisso tudo, nós podemos entender o que seria fatal. A morte, então, seria uma fatalidade? Já que nós estamos falando que nós conseguimos aqui escapar, ou de alguma certa maneira, que essa fatalidade ela é de cunho moral, muito mais do que de cunho material. Então, o que seria a morte? E a espiritualidade fala pra gente, a morte, sim, é uma fatalidade. E é a única coisa que a gente tem certeza nessa vida. Acontece casos de pessoas que escapam de um perigo mortal para cair em outro. Porque fatal, no sentido verdadeiro da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, ela não pode fugir. Sabe? Isso significa que alguns perigos, caso nos ameacem, se não tiver chegado nossa hora, nós não iremos desencarnar. E os espíritos nos dizem que nós temos milhares de exemplos disso. Eu gostaria até de vocês fazerem uma reflexão de momentos que vocês já viram aqueles... a gente tem tantas cenas, tantos momentos que a gente fala assim, nossa, graças a Deus essa pessoa está bem. Porque outros já faleceram, desencarnaram de maneiras muito mais simples. E todo mundo conhece algum caso de uma pessoa que um acidente bobo, alguma coisa muito mais simples desencadeou alguma coisa muito maior. Da mesma forma que quando soe a nossa hora de partida, nada pode impedir que nós partamos. Deus, Ele sabe de antemão qual é o gênero de nossa morte. Porque isso diz respeito à forma que nós escolhemos a nossa existência. O nosso espírito, ele sabe que o gênero de vida que nós escolhemos nos expõe mais a morrer desta ou daquela maneira. Sabemos igualmente quais as lutas que teremos de sustentar para evitá-los. E sabemos que se Deus os permitir, nós não sucumbiremos. O desencarne que nós comentamos aqui é o natural. Obviamente, há o caso de quando atenta-se contra a própria vida. Quando se usa do nosso livre-arbítrio para nos retirarmos da vida antes do tempo. Mas nesse caso, isso não está relacionado necessariamente à nossa hora real. Isso não quer dizer, entretanto, quando eu falo que nós temos nossa hora do desencarne, e que todo mundo tem essa hora, que nós não devemos tomar precauções para evitar. Essas precauções, essas buscas por médicos ou por qualquer outro motivo, elas não são buscas inúteis. Pelo contrário, são essas precauções que nos ajudam com o objetivo de evitarmos a morte que às vezes pode nos ameaçar. São um dos meios empregados para que ela não se dê. Tem um livro que provavelmente muitos de vocês já conhecem, que é o Abaixo a Depressão, do Richard Simonetti. E ele tem um texto chamado Ajuda Divina. É uma brincadeira do Richard Simonetti, mas que eu acho que sempre esses textos eles nos ajudam bastante nas reflexões. E ele conta uma história que diz o seguinte: chovia torrencialmente, o rio transbordava e as águas invadiam o vilarejo.
Aquele crente que morava sozinho, confortável vivenda, multiplicou as orações pedindo a assistência do céu. Em dado momento, ante o avanço da enchente, ele vai para o telhado e confiante de que Deus o salvaria. E as águas vão subindo. Então passa um barco recolhendo as pessoas ilhadas. E ele diz, não é preciso, porque Deus vai me salvar. E a água subindo. Então passa uma lancha. E ele fala mais uma vez, fiquem tranquilos, porque Deus vai me ajudar, confio nele. E as águas subindo e não tinha mais quase telhado quando passa um helicóptero. Ele responde, sem problema, Deus me protegerá. As águas subiram mais, derrubaram a casa, infelizmente esse homem desencarna. E diante do Criador, ele pergunta, Senhor, eu confiei em ti, tu me falhastes? E Deus responde, engano seu, meu filho. Mandei um barco, uma lancha e um helicóptero para recolhê-lo. Você que não quis entrar. Nós temos aqui uma brincadeira. Nós temos aqui uma brincadeira, uma piada que o Richard Simonetti traz para nós refletirmos sobre as oportunidades que Deus nos dá. Nós temos toda a espiritualidade nos ajudando e nos guiando. Nós precisamos confiar. Kardec pergunta qual então é o objetivo desses perigos que nós passamos, que não tem nenhuma consequência. E a espiritualidade nos diz que o fato da nossa vida ser posta em perigo constitui um aviso que nós mesmos desejamos, a fim de desviarmos-nos do mal e nos tornarmos pessoas melhores. Se escapamos do perigo, quando ainda sob a impressão do risco que colocamos, cogitamos mais ou menos seriamente de melhorarmos, conforme seja mais ou menos forte a influência dos bons espíritos. Sobrevivendo o mau espírito, e quando digo mal aqui, subentendemos o mal que existe nele, entras a pensar do mesmo modo escaparás a outro perigo, e deixa de novo essas paixões se desencadearem. Por meio dos perigos que corremos, Deus nos lembra a nossa fraqueza e fragilidade da nossa existência. Se examinarmos as causas e a natureza do perigo, verificareis que quase sempre nossas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou da negligência do cumprimento de um dever. A espiritualidade diz o seguinte: Deus, por essa forma, exorta o homem a cair em si e se emendar. Eu lembro aqui de uma história que aconteceu comigo em 2010, tem uns bons anos, em que eu fui fazer um trabalho de campo com a minha universidade e a gente ficou no Pará, numa comunidade ribeirinha, quilombola, aonde nós fomos visitar uma cachoeira e com o pessoal da comunidade e tudo mais, e no outro dia nós fomos sozinhos. E eu, no auge da minha, ali bem novo, né, 20 anos, eu entreguei minha idade. No outro dia fomos todos os estudantes, nós tentamos entrar na cachoeira, nós entramos na cachoeira sozinhos, e eu quis ir para baixo da queda da cachoeira, e eu entrei na queda, imprudentemente, escorreguei, e quem lembra de uma cachoeira, você tem aqui a cachoeira, eu estava embaixo da queda e caí naquele redemoinho, né, porque a queda d'água, a pressão d'água caiu em cima da sua cabeça e não conseguia nadar. Aquilo foi me deixando muito ansioso, com uma sensação quase certa de desencarne, porque eu não conseguia nadar, não conseguia pedir ajuda. Quando eu desisto, entre aspas, simplesmente eu falo, peço ajuda da espiritualidade em questões de segundos. Eu realmente pedi ajuda da espiritualidade e a única certeza que eu tinha na minha vida naquele momento era que eu poderia mandar uma mensagem para minha mãe. Olha que coisa, né? Eu falei assim, eu pensei foi um pensamento de 5 segundos, eu falei assim, eu tenho que confiar, e se for para acontecer,
eu mando uma psicografia para minha mãe. Eu acho que ela não teria ficado feliz. Mas eu pensei nisso e me soltei, e a correnteza me levou. E eu sou muito grato porque foi nessa oportunidade que eu saí dali. E em 2010 nós não tínhamos a mesma tecnologia que nós temos hoje em dia. E eu saí dali na certeza de que eu precisava abraçar meus pais mais vezes, que eu precisava estar com eles, que eu precisava fazer muito mais do que eu tinha feito até aquele ponto. E realmente é quando eu retorno para minha faculdade, eu retorno para o centro espírita, e não era por um medo, era por um respeito, porque eu percebi que quem me salvou foi, além da espiritualidade da minha família, a minha fé. E isso eu digo com toda certeza. E aí, continuando o nosso exercício aqui de reflexão, nós temos, e ainda lá nas perguntas, Kardec nos fala que nós somos homens que afrontam os perigos dos combates, persuadidos de que a hora não lhes chegou. E essa confiança, segundo a espiritualidade, ela tem fundamento muito a miúde no homem que pode ter o pressentimento de seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe vem dos espíritos, seus protetores, que assim o advertem para que seja pronto a partir, ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que mais dela necessita. Pode vir também da intuição que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e que sabe ter de cumprir. Da mesma forma que há os que pressentem a morte e a temem, que geralmente menos dos que os outros, porque quem teme a morte é o homem e não o espírito. Desculpem. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Cumpre ser ela a sua libertação, e geralmente a espera calmamente. A espiritualidade nos diz para crer. Entretanto, que tudo o que sucede esteja escrito. A espiritualidade nos pede para não crer, como nós entendemos, costumamos dizer que tudo esteja escrito. Um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticamos por nossa livre vontade, de tal sorte que, se não os houvéssemos praticado, o acontecimento não se teria dado. Consegue entender isso? A gente só tem uma resposta de alguma coisa porque a gente cometeu um ato, seja nas causas atuais ou nas causas anteriores das aflições. Então, se nós não passamos por aquilo, não adianta a gente falar assim, mas isso já estava escrito para acontecer. A gente tem nosso livre-arbítrio ali praticado nisso. Imaginemos que queimemos o dedo, por exemplo. Isso nada mais é do que senão o resultado da nossa imprudência e efeito da matéria. Só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir na nossa moralidade, Deus os prevê, porque esses são úteis à nossa depuração e à nossa instrução. Assim como podemos ver, pela nossa vontade e por nossos atos, fazer que não se deem acontecimentos que deveriam acontecer. Essa aparente mudança na ordem dos fatos pode acontecer se tiver cabimento na sequência da vida que nós escolhemos. Facultado nos é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Mas, por exemplo, uma pessoa que venha cometer um assassinato, ela não escolheu isso na erraticidade. Escolhendo uma vida de lutas, sabemos que terá ensejo de matar um dos seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que o crime procederá quase sempre da sua parte a deliberação de praticá-lo. Porque aquele que lhe delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-lo ou não. Se soubesse previamente que como homem teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Fica aí, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre do livre-arbítrio. Ademais, nós sempre confundimos duas coisas muito distintas.
os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral. A fatalidade que alguma das vezes há só existe com relação àqueles sucessos materiais cuja causa reside fora de nós e que independem de nossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que por conseguinte tem sempre a liberdade de escolha. No tocante, pois, a esses atos, nunca há fatalidade. Nos atos morais. Kardec chega a perguntar sobre as pessoas que nunca logram êxito em coisa alguma, que parecem sempre perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não se pode chamar a isso de fatalidade, então? E a espiritualidade é muito maravilhosa. Eu adoro as respostas deles e as formas como eles respondem, porque eles dizem assim: será uma fatalidade, se quiser dar esse nome, mas que decorre do gênero da existência escolhida. É que essas pessoas, elas quiseram ser provadas por uma vida de decepções. Isso é difícil da gente entender, né? É difícil da gente entender como a gente está reencarnado e a gente está sempre passando por provas. Tem gente que é assim. Tem gente que passa por uma prova, passa por 2, 3 e provas difíceis. Mas a espiritualidade e a doutrina espírita está aqui para mostrar para a gente o porquê disso tudo. E ele fala que muitas das vezes é para praticar e exercitar a paciência e a resignação. Entretanto, nós não podemos crer que seja absoluta essa fatalidade. Elas resultam muitas das vezes do caminho falso que tais pessoas tomam, em discordância da sua inteligência e das suas aptidões. Grande probabilidade tem de se afogar quem pretende atravessar a nado um rio sem saber nadar. O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. Quase sempre obteria o homem bom êxito se só tentasse o que estivesse em relação com as suas faculdades. O que o perde são o seu amor próprio e a sua ambição, que desviam da senda que lhe é própria e fazem considerar vocação o que não passa de desejo de satisfazer certas paixões. Ele fracassa por sua culpa, mas em vez de culpar a si mesmo, eles preferem queixar a sua estrela. Por exemplo, que seria um bom operário e ganharia vida honestamente, ele prefere manter-se como, por exemplo, um mau poeta e morrer de fome. Para todos haveria um lugar no mundo desde que cada um soubesse o lugar que lhe compete. O que isso quer dizer? Uma pessoa que tem amor pelas artes, por exemplo, às vezes, para o olhar do mundo, ele não vai ter sucesso. Então ele prefere ser um mau profissional como um engenheiro. Ou alguém que tem um dom de ensinar, que seria um ótimo professor, mas por uma falta de valorização, prefere seguir por uma área que não lhe apetece. Os costumes sociais, eles nos empurram para caminhos que não são nossas próprias vontades, porque nós estamos submetidos à opinião dos outros. Mas isso não é um obstáculo para o nosso livre-arbítrio, mas é algo que está ligado à nossa existência quanto seres encarnados, pois não é Deus que faz os costumes sociais. Tal submissão, ele representa um ato de livre-arbítrio. Nós sabemos que nós estamos como seres encarnados, e nós, como seres encarnados, nós acompanhamos as coisas da sociedade. E exige uma grande vontade para que nós consigamos romper com o que as coisas e as pessoas nos dizem e nos orientam, e muitas vezes está indo contra ou em direção diferente do que nós queremos, do que a nossa vontade de melhorar ou a nossa vontade de realmente ser feliz nos pede. E é muito importante que nós sejamos felizes. Ninguém lhes agradecerá esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhes levará em conta o sacrifício que fizer de suas vaidades. Não quer isso dizer que nós devamos afrontar sem necessidade aquela opinião, como fazem em que há mais excentricidade do que a verdadeira filosofia. Tanto o destino há em procurar alguém ser apontado a dedo ou considerado animal curioso
quanto sabedoria em descer voluntariamente e sem murmurar, quando não possa manter-se no alto da escala. E aí a gente vai caminhando para o encerramento do nosso estudo, e ele ainda continua fazendo várias perguntas e vários jogos aqui muito interessantes, que eu aconselho que todos possamos refletir e pensar, porque, por exemplo, ele continua falando que tudo tem relação com as nossas escolhas. Ele pega aqui uma frase que eu acho muito interessante, que é na última pergunta, na 867, que ele fala: o que vem então essa expressão nascer sob uma boa estrela? E a espiritualidade responde que é uma antiga superstição que prendia as estrelas aos destinos dos homens. Alegoria que algumas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra. E aí eu retomo com vocês o pensamento e a gente pode concluir que a única coisa fatal que nós temos na vida é o nosso momento de desencarne, que tudo mais é apenas um instante. São escolhas. A vontade, ela está diretamente ligada. E aí, mais uma vez, a gente pode refletir sobre o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde Leon Denis dedica todo um capítulo falando sobre a vontade e como nós podemos trabalhar e exercitar a vontade no nosso dia a dia. Então, meus irmãos, que nós, no dia de hoje, e nessa reflexão que fazemos agora rapidamente, possamos entender que as nossas escolhas, que as nossas atividades do dia a dia, elas estão diretamente ligadas ao que nós escolhemos, que nada mais é do que o que eu quero, o que eu não quero, no lado da moralidade. Então, que nós possamos manter as nossas vibrações, o orar e vigiar, elevar nossos pensamentos, para que nesses momentos onde nós fomos colocados à prova para decidir sobre coisas importantes, nós possamos nos frear, nos acalmar e perguntar aos nossos pensamentos, aos nossos corações, pois essas atitudes elas vão desenfrear não apenas escolhas para as nossas vidas, mas escolhas para os nossos futuros e para muitas das vezes pessoas que nos circundam. Então que nós possamos pedir sempre, rogar a espiritualidade, a Jesus Cristo, ao nosso Pai, para que nos oriente, nos dirija e nos coloque em bons caminhos. E que, acima de tudo, nós possamos estar com eles, pois nós temos a certeza que a espiritualidade sempre está conosco. Que possamos, então, nesse dia, elevar nossos pensamentos, agradecer a espiritualidade e, mais uma vez, rogar-lhes a proteção necessária para que possamos colocar em prática e exercitar nosso livre-arbítrio de maneira proveitosa, satisfatória e que nos auxilie não só realmente a nós, como ao nosso próximo. Que sejamos bons hoje, agora e sempre. Muito obrigado.